E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, então já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, segue também no arroba. Então fica aí, porque como prometido, eu trouxe mais uma historinha assombrada pra vocês. E a história de hoje é sobre a Hospedaria dos Imigrantes, localizada no Brás, centro de São Paulo, um lugar que foi construído entre 1886 e 1887 durante o governo provincial de São Paulo, para receber imigrantes, principalmente italianos, espanhóis, portugueses, japoneses e alemães, porque nessa época o Brasil precisava substituir a mão de obra, né, dos escravos recém-libertos e expandir as lavouras de café no interior paulista. Então, esses imigrantes, quando chegavam no Brasil, eles chegavam pelo Porto de Santos, e depois que o navio, né, chegava no Porto de Santos, eles iam de trem até essa localidade, né, em São Paulo. E o que acontecia? Quando eles chegavam nesse local, eles eram examinados por médicos, eles eram divididos em grupos, enfim, para ser distribuído nos quartos. E apesar de ser assim, quartos imensos, eles eram divididos com panos ou algumas cortinas, e tinham sempre aquelas camas de ferro, né? Então essa galera já chegava e passava por esse processo para já ser dividido e ir lá para tua cama, né? Pro lugar onde elas iriam dormir. Mas o que acontece, apesar de ser um lugar assim bem construído e tudo mais, acabava que não era tudo flores, né? Então, junto com esses imigrantes vinham muitos problemas juntos, né? Então, porque muitos deles passavam muito tempo, né, nos navios. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, muitos eles estavam assim bem desnutridos, muitos assim estavam bem doentes, febris, com cólera, varíola, enfim, entre outras doenças. Então, muitos acabavam não resistindo também, né? Por conta de toda essa viagem, por conta da desnutrição, por conta das doenças. Então, com o passar do tempo, essa hospedaria ganhou fama de um lugar assombrado, né? Principalmente por causa disso mesmo. Então, após o seu fechamento oficial em 1978, hoje ele é um prédio que ele abriga o Museu da Imigração. Então, há inúmeros relatos de fenômenos que são inexplicáveis. Então, relatos, né, que eu digo justamente por toda essa história, né? Muitas vezes as pessoas vinham, né, de alguma guerra, de alguma dificuldade em seus países, chegavam aqui para procurar alguma oportunidade e muitas vezes acabavam adoecendo e não resistiam, né? Então, muitas pessoas acabaram perdendo a vida. Então, é mesmo por conta disso que tem esses relatos, né, de assombração. Porque imagina, você sai do seu país, você vai para um outro lugar que você não conhece, muitos, claro, né, não sabiam nem falar a língua, e no final você acaba ficando doente, você perde a sua vida e você nunca mais teve a chance de voltar para o seu país onde você nasceu. Então, algumas curiosidades sobre esse local é que cerca de 2,5 milhões de pessoas passaram por lá ao longo da história. E também durante a Segunda Guerra Mundial, imigrantes vindo, né, de países ali do eixo, né, da Itália, Alemanha e Japão, eles foram vigiados de perto e alguns chegaram a ser detidos ali também. E até hoje, pesquisadores encontram objetos pessoais, cartas e diários escondidos nas paredes ou enterrados no pátio. Tudo isso ia acontecendo ali durante anos, ao longo dessa história, desse local, que foi feito mesmo para receber os imigrantes. Aí agora, né, devido a tudo isso que já aconteceu, vamos ver aí alguns relatos, né, de algumas coisas que as pessoas dizem sobre o local, né? Então, que algumas pessoas veem, né, escutam, enfim, passos no corredor principal, né? Então, um dos relatos mais antigos, né, é de um vigia que trabalhou no prédio lá nos anos 80 e pouco depois do fechamento da hospedaria e antes de se tornar um museu, ele contou que todas as noites, por volta das 3 da manhã, ele ouvia alguns sons, né, de passos no corredor central, e mesmo por onde os imigrantes passavam ao chegar. Parecia um grupo inteiro andando, arrastando malas com passos pesados. Quando eu ia ver, o corredor estava vazio.
mas as portas balançavam como se alguém tivesse acabado de passar. Esses ruídos ocorriam sempre no mesmo horário, e outros vigias que vieram depois relataram exatamente o mesmo fenômeno e exatamente na mesma hora. Aí um outro relato também que o pessoal fala muito é a mulher e o bebê. Então, esse é um dos casos mais famosos, né, que é contado por funcionários, que durante a ronda ouviram o choro de bebê vindo de uma das antigas enfermarias. Quando eles se aproximavam, eles viam a figura translúcida de uma mulher de lenço na cabeça, carregando algo nos braços. Ela teria olhado para eles e, segundo o relato, o bebê não tinha rosto. Era só um vulto, né, claro, nos braços dela. Quando a gente acendeu a lanterna, ela simplesmente sumiu. E desde então o som do bebê chorando é um relatado assim por vários seguranças, especialmente nas noites frias de inverno, né? Então não teve só um vigia, né, um segurança que relatou, e sim vários que relataram exatamente a mesma coisa. Outra coisa que os vigias, principalmente os vigias, né, porque muitas vezes são coisas que acabam acontecendo à noite, enfim, eu não sei porquê, né, uma aparição, um vulto, uma voz, sei lá, acaba acontecendo no período da noite. Não sei, se vocês souberem a resposta, deixa aí nos comentários. Porque, tipo assim, as pessoas não morreram só no período da noite, né? Pessoas morrem em qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, mas porque as aparições só vêm à noite, né? Curioso. Um outro relato que teve lá também, muito interessante, foi de um vigia que trabalhou lá por 10 anos. E ele relata vozes estrangeiras, principalmente em italiano, espanhol, polonês. Então ele fala, né, que ele já contou que em várias ocasiões ele ouviu essas vozes, né? Então pareciam pessoas conversando ali normalmente, como se estivessem aguardando mesmo um atendimento, mas os sons vinham das paredes ou dos dutos de ar. Eu ouvi alguém dizer "Mamma mia" perto do meu ouvido. Quando olhei, não tinha ninguém. Era uma voz cansada, como de alguém que estava chorando. E outros funcionários também mencionam orações e cantos religiosos sendo ouvido no antigo refeitório, sempre depois da meia-noite. Fora aparições, sussurros, enfim, ainda tinha essas vozes em outras línguas, né? Então, pra vocês verem, porque às vezes parece até coisa de doido, né? Mas, por exemplo, esse vigia, né? Ele escutou claramente alguém falar "Mamma mia", né? Então, ele, né, já sabia, pô, alguém tá falando italiano, mas quem tá falando, né? Ninguém. Um outro relato que os trabalhadores e vigias também contam é de uma história que aconteceu lá nos anos 2000, né, no porão, que eles sentiam muito cheiro de fumaça, e quando eles iam ver não tinha foco de incêndio, não tinha nada, mas o ar sempre parecia denso e era sempre difícil de respirar. E curiosamente, há registros históricos de pequeno incêndio na hospedaria no início do século XX, especialmente em áreas onde os doentes eram isolados. Esses trabalhadores e vigias, eles já viram vultos nesses locais e eles sempre sentem cheiro de fumaça. Só que eles sempre procuram, porque chegam a dizer que o ar fica pesado, fica denso, né? Chega a ser difícil de respirar. E quando eles vão procura e nada encontra. E aí, quando você procura lá atrás na história, você vê que realmente teve um incêndio ali exatamente naquele local. Um outro relato que tem é de um vigia, que ele foi nesse lugar para trabalhar, mas ele não conseguiu. Depois de 3 noites trabalhando lá, ele simplesmente pediu demissão e vazou, foi embora. Então, segundo ele, né, o que ele relatou? Enquanto ele fazia a ronda, ele ouviu o som de centenas de passos marchando no pátio interno. Quando ele olhou pela janela, ele viu uma multidão de vultos translúcidos vestidos como antigos viajantes com malas e roupas de outras épocas. Eles não me olharam, só andavam em silêncio. Pareciam procurar um trem que nunca mais chegou. Após isso, o homem passou mal, desmaiou, ele deixou o emprego no dia seguinte. E o episódio ele foi confirmado por colegas que encontraram ele completamente desorientado, dizendo: eles ainda estão esperando embarcar. Gente, imagina, você tá trabalhando num lugar e você vê uma cena dessas, você escuta, né? Além de você escutar, você vê uma cena dessa. Coitado desse vigia, né? Passou mal, desmaiou e foi embora. Eu, sinceramente, faria o mesmo. Não julgo, não. Não julgo, não. Teria desmaiado também, teria ido embora também. E mais relatos, né, que o pessoal fala lá, são de luzes que acendem e apagam sozinhas,
Tem uma outra que é o peso da memória, né? Então a maioria dos vigias diz que não sente medo, mas respeita, né? Eles acreditam que essas manifestações, elas não são más, mas sim são ecos da dor e da saudade deixada por milhões de pessoas que passaram por ali, mas muitas, né, das quais nunca mais viram a sua terra natal. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes, né, não sei, de repente a pessoa poderia até pensar: poxa, meu país está passando por um momento difícil, vou me refugiar em algum outro canto, sei lá, em algum momento, vou esperar melhorar e depois eu volto. Não sei, né? Não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa refugiada, porque aqui no Brasil nós somos privilegiados, porque nunca tivemos guerra, nunca tivemos nada. Então, imagina você tá ali esperando uma oportunidade de trabalho para você viver bem com a sua família e depois de um tempo você voltar para o seu país natal, só que você simplesmente ficar doente, morrer e pronto. Nunca mais você vai ver sua família, nunca mais vai ver seu país natal, nunca mais vai nada, né? Então, é bem triste, né? Hoje lá funciona como um museu, né? Como eu disse para vocês, que é o Museu da Imigração. Então, até os dias de hoje, né? Principalmente vigias, né? Como eu disse, né, não sei porquê, as aparições são sempre à noite, né? Sendo que pessoas morrem em qualquer horário, né? Mas não sei, se alguém tiver alguma explicação, deixa aí porque eu tô curiosa. Mas é isso, né? O nosso vídeo. Se você sabe aí de mais algum detalhe, já conhece esse museu, já conhecia essa história, né? Deixa aí nos comentários. E deixa nos comentários também se... até mesmo se você já viu alguma aparição, se você já ouviu alguma coisa, já viu algum vulto, já sentiu algum cheiro, sei lá. Não referente a esse lugar, a qualquer lugar que você foi, né? Em relevância aí do mês do Halloween, do Dia das Bruxas, deixa aí nos comentários. É sempre legal umas historinhas assim, pra gente se assombrar de vez em quando, né? Mas aí, gente, não esquece, viu? Já aproveita, né? Curte aí o vídeo, se inscreve aí no canal, compartilha, segue também no @, não esquece. Sempre que eu postar vídeo, alguma coisa, eu vou colocar lá também. Então, o vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí, tá? Esperando aí os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês. Então, até a próxima, gente. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you